Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É uma alegria muito grande tê-los aqui nesta Casa de Leis. Boa noite a você que nos acompanha através da TV Foto Bruno, você que nos ouve através do rádio Vida FM. Obrigado por permitir que a gente adentre a sua casa, levando a informação da política de Álvares Machado. Havendo número legal, esta presidência, sob a proteção de Deus, declara aberta a 9ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado. Solicita a todos os presentes para que se postem adequadamente para a execução do hino nacional e hino do município. a Deus que ela tenha um futuro
cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Sejamos bem unidos por toda a eternidade, amando esta terra, esta linda cidade, e orgulhosamente clamando diremos: somos machadenses de verdade. Que o preconceito a nós não atinja, que o nosso amor sincero não finja. Que São José, como nossa proteção, interceda a Jesus para nossa salvação. Que São José, como nossa proteção, interceda a Jesus para nossa salvação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado, realizada aos 31 dias do mês de março de 2014, às 20 horas, sob a presidência da vereadora Francis Policati, secretariada pelos vereadores Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral, e com a presença dos demais vereadores, conforme livro de registro próprio. Foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e hino do município. Leitura da ata da sessão anterior, que após colocada em discussão, foi feita a votação, sendo aprovada por unanimidade. Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias: expediente do Poder Executivo, encaminhando o balancete analítico da receita e despesa do mês de dezembro de 2013. Projeto de lei número 13, 2014, de autoria do Poder Executivo, que foi encaminhado às comissões competentes. Expediente de terceiros, requerimento de número 149 a 169, de autoria diversa, aprovados por unanimidade. E indicações de número 48 ao 59, que foram encaminhadas a seu destino. Palavra no expediente. Não houve inscrito. Ordem do dia. Projeto de lei número 12 de 2014, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade em única discussão. Projeto de lei número 6 de 2014, de autoria do vereador Chiquinho do PT, aprovado por unanimidade em única discussão. Projeto de lei 1 de 2014, de autoria do vereador Pedrinho do Coral, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 4 de 2014, de autoria do vereador Festo José Silvério, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei número 5 de 2014, de autoria da vereadora Francis Policati, Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral, retirado da pauta por ordem da presidência. Projeto de lei número 8 de 2014, de autoria da mesa, retirado da pauta por ordem da presidência. Projeto de lei número 11 de 2014, de autoria do vereador Festo, aprovado por unanimidade em primeira discussão. E projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Nelson do Roque, sendo que fez uso da palavra o vereador autor, e em seguida aprovado por unanimidade em primeira discussão. Explicação pessoal. Não houve inscrito. Encerramento dos trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente agradeceu a presença de todos, comunicou que a próxima sessão será no dia 7 de abril de 2014, comunicou que no próximo dia 4/4 haverá Câmara Mirim Escolar e declarou encerrada a presente sessão às 21h55. Lavrando esta ata, que se aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Em discussão a ata da sessão anterior.
Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Antes de passarmos para a leitura do material de expediente, convido o senhor Hirata, que irá falar a respeito dos homenageados através do projeto de lei que denomina as vias, as estradas rurais do nosso município, de pioneiros que merecem ser perpetuados no nosso município. Quero fazer uma saudação cristã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, excelentíssima senhora presidenta, membro da mesa, demais senhores vereadores e participantes. É uma alegria muito grande nesta noite santa, pela qual a Câmara Municipal, a edilidade desta cidade, desta comunidade, reconhece como pioneiros aqueles que vieram aqui para o Brasil, no caso desses 4 e 6 que tiveram aqui no Brasil, nos idos de 1918, alguns de 1917, 16, 17, 18, 20, e o senhor Benedito Francisco da Silva, que também foi agraciado com a rodovia, com a estrada que vai para Presidente Bernardes, por dentro, a rotatória do senhor de Sotaruíde, e mais para frente, do quilômetro 270 para a estrada de 8,5, do senhor Zendi Hirata, que também já reside lá há 70 anos, mais ou menos, 60, 70 anos, e do senhor Morigi Matsuno, que faz da bifurcação da rodovia, da estrada municipal Coronel Goulart Cruzeiro, aquela parte para o Cruzeiro até divisa de Presidente Bernardo. E do senhor Leotaro Miyashita, também chegou aqui ao Brasil em 1919 e 20. Então, quero agradecer de forma muito especial à Câmara, sobre a presidência da Franci, nossa irmã e amiga, que empenhou, o Festo, que também empenhou nesse sentido, demais vereadores que emprestaram a sua anuência. Tenho a agradecer de coração sincero por tudo aquilo que tem realizado. Esses nossos antepassados, que agora vai perpetuar sua memória na história do município, eles que vieram com uma outra intenção. Vieram com intenção, a Franci participou, o Festo participou outro dia, no dia 9, no congresso. A maioria dos nossos avós vieram aqui com o fim de ganhar o dinheiro, porque a propaganda no Japão era isso. Olha, vão para o Brasil que lá tem ouro verde à vontade. Só que não era bem isso não, né? Esse ouro verde devia derrubar as matas, plantar o café, depois colher. Isso levaria no mínimo 3, 4 anos. Mas, como disse o bispo, nessa manifestação dele, nessa palestra dele, na catequese dele, encontraram outra coisa. Muitos, ou maioria dessas famílias que vieram para o Brasil, aqui principalmente Álvares Machado, lá no nosso bairro, na década de 18, já no final de 17, já havia mais de 50 famílias japoneses. Na década de 18 já havia mais de 80 famílias japonesas. E perfazendo assim no decurso desse tempo, na década de 30, por exemplo, 30 a 40, chegou a 200 famílias. Álvares Machado já teve quase 2.000 famílias aqui dos Nikkeis, dos filhos de japoneses. E com essa intenção que eles vieram para encontrar esse ouro que foram feito propaganda no Japão, encontraram outro ouro que é melhor, Jesus Cristo. A maioria deles tornaram cristãos, católicos, batizados. Por isso, eu acredito que esta homenagem que a Câmara Municipal, a edilidade faz em favor desses nossos irmãos antepassados, nossos avós, com toda certeza
com toda certeza e verdade, estão contentes, intercedendo no alto do céu para cada um dos senhores e senhoras aqui de Álvares Machado, para que possa realizar um trabalho comunitário, um trabalho que realmente faz com que a comunidade, a cidade, possa unir em torno de um objetivo: ser fraterno, honesto, trabalhador, que tem essa intenção de poder ajudar a comunidade. Então eu acredito e renovo o meu voto, dizendo que, olha, parabéns à Câmara Municipal. Deus lhe pague por tudo que tem realizado essa vida. Os primeiros, eu quero focalizar aqui, 4 primeiros falecidos, inclusive os meus avós. Tem aqui o primeiro falecido aqui, foi o Ito Takazuki. Faleceu em 1919, vai fazer agora 95 anos. Agora em maio vai fazer 96 anos. Depois, Kinzo Hirata, que é meu tio-avô, que faleceu com 15 anos de idade, também vai fazer 96 anos de idade. Foi no dia 20 de julho de 19. E Sanzo Hirata, que é meu avô, que morreu com 25 anos de idade, no dia 31 de julho agora, vai fazer, de 1919. E Shin Ichitakei, agosto de 1919. Todas essas pessoas que já antecederam, que estão na eternidade, com mais de 80 famílias pioneiras que estiveram aqui. Inclusive, vou contar um fato histórico. Até uns anos atrás, o fundador dessa cidade aqui, o nome dele eu esqueci agora, é o Manuel Francisco de Oliveira, que descansou quando chegou lá de Minas, embaixo de uma pau-d'alho. Este pau-d'alho eu acredito que ainda encontra lá. Há uns anos atrás eu passei lá, tinha ainda esse pau, deve ter mais de 100 anos que já teve. É o pau-d'alho que cheira alho, né? E ele descansou lá, e os japoneses já estavam ali. Então é uma alegria muito grande, e de todo o coração agradecer a todos vocês, especialmente a edilidade dessa cidade, para que realmente o Senhor possa abençoá-la, fortalecê-la nessa política de humanidade, de fraternidade e de amor. É isso, conforme o senhor já acabou de dizer agora, viver na fraternidade e no amor. Dizer o nosso muito obrigado, e que Deus abençoe todos vocês, que possa realmente continuar para sempre esta política de humanidade, essa política de fraternidade. Muito obrigado, Deus lhe pague por tudo, tá bom? Nós aqui temos muito a agradecer, porque se hoje Álvares Machado é o que é, e se Álvares Machado existe, é porque houve pioneiros que tiveram a coragem de vir para cá e desbravar matas e fazer matas se tornar uma cidade. Nada mais justo do que homenageá-los. E a vocês que são familiares, parabéns. E eu sempre digo que é pelo fruto que se conhece a árvore. E hoje a gente vê aqui na nossa frente frutos bons. Isso mostra que a árvore era de excelente qualidade. Parabéns para cada um de vocês. Solicito agora ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo. Do Executivo não tem nada? Pedrinho lá. O ofício número 180/2004, Álvares Machado, dia 1 de abril de 2014. Excelentíssimo Senhora, cumprimentando, venho nesta oportunidade encaminhar os documentos referentes ao atendimento ao artigo 54, inciso 9, da Lei Orgânica desta municipalidade. Sendo o assunto do momento, apresento na oportunidade protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Horácio César Fernandes, a excelentíssima senhora Francis Policati, Presidente da Câmara Municipal. Aqui se encontra a planilha do balanço do orçamentário de exercício 2013. Não, o executivo de um monte. O executivo só isso?
Solicito agora ao primeiro secretário que faça a leitura do material recebido de terceiros. Caiuá, 28 de março de 2014. Em resposta ao requerimento 17/2014, efetuado pelo edil José Carlos Cabreira Parra, informamos que nas implantações de novas cargas, essa distribuidora realiza análise das cargas entrantes para possibilitar adequação e dimensionamento do sistema elétrico no município. Conforme o requerimento do senhor do edil Carlos Cabreira, no novo conjunto habitacional, atendendo à solicitação de Vossa Excelência, informamos que será realizada a medição gráfica de 7 dias para verificação da oscilação. Informando assim, após o resultado, comunicaremos esta classe à Casa de Leis. Então, eles vão estar entrando e fazendo a medição lá, Carlos, no conjunto habitacional. Artesp. A Câmara Municipal de Álvares Machado, através do ofício 311/2013, solicita autorização de instalação de ponto de ônibus no município. Informamos que o pedido foi encaminhado à empresa operadora e, após manifestação, foi analisado pelo Escritório Regional de Bauru, conforme despacho. A viabilização da implantação dos pontos de ônibus é atribuição dentro da área urbana do próprio município e nas rodovias estaduais pelo DR ou Artesp, no caso de rodovias concedidas e não pela operadora do transporte coletivo. Informamos também que o itinerário atual já proporciona o atendimento de quase 90% da população e que estender mais a linha provocaria um aumento na tarifa, prejudicando todos os usuários atuais em custo e tempo. Artesp também. A Câmara Municipal de Álvares Machado, através do ofício 314 de 2013, solicita estabelecer linhas na SP 270 via Coronel Marcones até o terminal urbano de passageiros em Presidente Prudente. Informamos que o pedido foi encaminhado à empresa operadora e, após manifestação, foi analisado pelo Escritório Regional de Bauru e o desvio do itinerário da linha intermunicipal existente iria concorrer com as linhas municipais pelo número de viagens diárias de acordo com a tabela de horários e distância. O serviço está qualitativamente e quantitativamente atendido. Artesp também. Câmara Municipal de Álvares Machado, através do ofício 313, 2013, solicita a implantação de ponto do ônibus com cobertura na SP 501 e que nas linhas intermunicipais que saem dos municípios de Santo Expedito e Alfredo Marcondes passem a entrar no terminal rodoviário de Álvares Machado. Informamos que o pedido foi encaminhado à empresa operadora e, após manifestação, analisado pelo Escritório Regional de Bauru, a implantação de ponto de ônibus com cobertura, depende de autorização e construção do DR e não da empresa operadora. Para o atendimento das linhas citadas no terminal rodoviário de Álvares Machado, informamos que o município tem uma linha específica que já atende qualitativamente e quantitativamente o município. Este atendimento iria prejudicar os usuários dos municípios de Santo Expedito e Alfredo Marcondes, com aumento de preço e tempo. Sugerimos o encaminhamento para a elaboração de resposta ao interessado. Esses 3 ofícios da Artesp são aqueles que nós tivemos em São Paulo, solicitando a implantação de ponto de ônibus, aumento da linha dentro do município e também a entrada do ônibus de Santo Expedito e Alfredo Marcondes no município de Álvares Machado. Agora nós temos a resposta por escrito, aquela que a Jandaia e a própria Artesp já tinha dado para nós em São Paulo, que infelizmente não cabe à Jandaia. Então, a gente vai ter que brigar um pouco mais. Com um abraço, comunico a estimada presidente, aprovei convênio no valor de R$90 mil para aquisição de trator agrícola, governador Geraldo Alckmin. Governo do Estado de São Paulo, ofício Fundeb, 1.450, mês de fevereiro de 2014, valor R$ 24.591,99 centavos, equivalente a 8 professores.
Atendimento de solicitação, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com meus cordiais cumprimentos, tendo este a finalidade de solicitar as gestões necessárias dessa agência, no sentido de viabilizar o alargamento da passagem inferior da SP 270, quilômetro 579, município de Álvares Machado, visando permitir sua utilização com segurança para o trânsito de veículos, especialmente dos que transportam alunos da rede pública, conforme explicações contidas nos documentos em anexo. Deputado Mauro Bragato, encaminhando para a senhora Carla Bertuclo Trindade, diretora-geral da Artesp. Assembleia Legislativa, em nome também do deputado Mauro Bragato, com os meus cordiais cumprimentos, tende esta finalidade de solicitar as gestões necessárias dessa agência, no sentido de viabilizar a mudança de construção do trevo previsto para o quilômetro 582 da SP 270, município de Álvares Machado, fazendo a sua implantação no quilômetro 579, onde já existe uma passagem inferior, conforme Cocris em anexo. Deputado Mauro Bragato, encaminhando também para a senhora Carla Trindade, diretora-geral da Artesp. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Gabinete do Deputado Mauro Bragato, com meus cordiais cumprimentos, tende esse a finalidade de encaminhar o documento da Câmara Municipal de Álvares Machado, no qual anexo abaixo-assinado de empresários, agricultores e moradores, solicitando a implantação de um segundo trevo na SP 270, quilômetro 579, acesso ao município. Deputado Mauro Bragato, encaminhando para a senhora Carla Trindade, diretora-geral da Artesp. Esses três pedidos, para quem, só para deixar específico, é sobre o trevo que está sendo construído em frente ao posto, o antigo posto Gava, e nós tivemos uma viagem junto com o seu Sana, o seu José Biscola, o Iocota, do quilômetro da Quinta Escola, os vereadores Carlos Cabreira, eu, a Francis. Nós tivemos lá na Artesp o Carlos, junto com o deputado Mauro Bragato, solicitando um segundo trevo de acesso da bilionotário com a Quinta Escola, devido ao grande fluxo de carros que passa por aquela estrada vicinal ali nossa, da bilionotário. Só uma parte. Eles ficaram de nos apresentar um projeto, né, um acesso a Álvares Machado, e em 20 dias, né? E até o momento agora, acho que não foi convocado a gente para uma reunião ainda não, né? Por enquanto não chegou nada ainda nos informando. Tá bom. Poderíamos até fazer essa solicitação, né? Isso. O deputado Mauro Bragato. Porque a gente deu prazo já, né? De 20 dias. De quando nós tivemos lá? Não, Carlos, deve estar com uns 15 dias. Mas... Ainda não. Estamos atropelando já, então. Assembleia Legislativa, deputado Mauro Bragato. Com meus cordiais cumprimentos, tende essa finalidade de encaminhar a cópia do ofício 1134 de 2013 da Secretaria de Desenvolvimento Social, enviado em resposta ao ofício 1151 de 2013, datado de 18/11/2013, solicitando a construção de um CCI conforme pedido contido no requerimento 372, de autoria do vereador Carlos da Pistaria. Informa que o pleito será cuidadosamente analisado e, posteriormente, receberemos mais orientações e esclarecimento. Deputado Mauro Bragato, encaminhando para o presidente Francis Policati. Assembleia Legislativa, cumprimentando cordialmente, tendo essa finalidade de encaminhar a cópia do ofício 248 da Secretaria de Segurança Pública, enviada em resposta ao ofício 1161, datado de 22/11/2013, solicitando a substituição de uma viatura da Polícia Civil, conforme pedido contido no requerimento 376, de autoria do vereador Festo José Silvério. Informa que a Delegacia Geral da Polícia Adjunta é favorável ao pleito e determinou as anotações necessárias a fim de instruir futuras aquisições e distribuições de viaturas. Deputado Mauro Bragato. Pode. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do expediente dos vereadores. Requerimento número 170/2014. Senhora Presidente, considerando que o fluxo de águas pluviais
é grande, na rua Washington Luiz, no cruzamento com a rua Venceslau Braz, nas chácaras Recreio Cobral, causando danos consideráveis no leito da via. Requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de implantação de galerias no local supracitado. Sala das Sessões, 7 de abril de 2014, vereadores Pedrinho do Coral, Franz Policati, Chiquinho do PT, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Requerimento 170 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 171/2014. Senhora Presidente, requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há projeto de recapeamento da rua Tomás Canto, na Vila Fernandes. Sala das Sessões, dia 7 de abril de 2014, vereadores Pedrinho do Coral, Franz Policati, Chiquinho do PT, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Requerimento 171 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 172/2014. Senhora Presidente, requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há projeto de implantação de galerias de águas pluviais na rua Jasmim Batista, no Jardim Antônio Piccioni. Sala das Sessões, 7 de abril de 2014, vereadores Pedrinho do Coral, Franz Policati, Chiquinho do PT, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Requerimento 172 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 173/2014. Senhora Presidente, requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de aterramento da rua Amazônia, Vila Fernandes, nas proximidades do número 23, visto que há necessidade de se elevar o nível da rua para proteção da residência do senhor Paulo César da Silva Carvalho. Sala das Sessões, 7 de abril de 2014, vereadores Pedrinho do Coral, Franz Policati, Chiquinho do PT, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Requerimento 173 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 174/2014. Senhora Presidente, considerando que este vereador, em várias oportunidades, questionou a conveniência de implantação de câmeras de monitoramento na cidade, invocando principalmente a segurança pública, requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja expedido ofício ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se a atual gestão tem planos de instalar câmeras de monitoramento em nossa cidade. Sala das Sessões, 7 de abril de 2014, vereador Festo José Silvério. Requerimento 174 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 175/2014. Senhora Presidente, requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão da administração em efetivar melhorias na estrada rural do bairro Botafogo e bairro Barreiro. Sala das Sessões, 7 de abril de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 175 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 176/2014. Senhora Presidente,
requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se o projeto de melhorias no balneário da Amizade já foi concluído. Sala das Sessões, 7 de abril de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 176 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 177/2014. Senhora Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se o projeto de implantação de academia no Jardim Nossa Senhora da Penha já foi concluído. Sala das Sessões, 7 de abril de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 177 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 178/2014. Senhora Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe levantamento das estradas rurais que não foram atendidas pelo programa Melhor Caminho. Sala das Sessões, 7 de abril de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 178 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 179/2014. Senhora Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há levantamento das áreas do município que são utilizadas pela usina de cana, na região do Distrito Coronel Goulart. Sala das Sessões, 7 de abril de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 179 em discussão. Só uma parte, só. Eu gostaria que, se o Ariel me permitisse, colocasse também aí as estradas que eles fazem uso, não só a área, mas as estradas, porque eu acho que seria de responsabilidade dessas usinas a conservação dessas estradas, né? E não está acontecendo isso, está ficando a cargo da prefeitura a conservação. Então eu gostaria que se desse para implantar nesse requerimento, ou a gente fizesse outro requerimento. Sim. Quais as estradas que eles fazem uso para o transporte, agora do plantio, mas futuramente da colheita da cana-de-açúcar? Poderia constar? Uma parte, senhora Presidente, gostaria também de pedir a complementação, talvez nesse requerimento, ou algum outro estudo, conforme a senhora mesmo comentou a respeito da cidade de Teodoro Sampaio, né? Lá foi feito um estudo, um levantamento, então esse pedido ele caminha nesse sentido, de primeiro nós sabermos quais são as áreas utilizadas, talvez haja mais de uma usina, né, utilizando essas áreas, arrendando essas terras aqui, e conforme a gente já colocou, eles não têm preocupação nenhuma, nem com manter estrada, nem com manter a própria terra, com erosão, com inseticidas que são utilizados, as queimadas, esse ano encerra, mas se não tiver ninguém cuidando, então que a gente possa levantar nessa casa uma discussão nesse sentido, e já nos precavermos, porque no futuro, se não houver lei, eles poderão fazer o que bem entendem, né, e não de nenhuma maneira ressarcir o município. Inclusive, é uma parte, senhor vereadora, em relação à lei, eu já conversei com o Paulo, nós estamos entrando com um projeto de lei que coloca uma distância mínima entre o plantio e a zona habitável, né, a zona, não podemos, a zona urbana, como precisou ter em Rosana e em muitos outros municípios que tem o plantio. Senão a cidade, no caso de Coronel Goulart, acaba ficando no meio de uma plantação de cana. Hoje, a queimada, esse é o último ano, a partir do próximo vai ser mecanizado, mas mesmo sendo mecanizado, há insetos, né, e há toda aí uma questão ambiental também que acontece nesses plantios. Então, até coloco à disposição de todos para que a gente possa assinar conjuntamente, porque eu acredito que a nossa função também
é termos um olhar a longo prazo, né? Hoje, que bom, está vindo uma usina de cana, está gerando receita, mas e lá na frente? E as nossas terras, né? Como é que ficarão? E a nossa comunidade? Né? Depois eles vão embora e fica aí uma terra que não se produz mais nada. Então, é essa visão de longo prazo que nós temos que ter, e o senhor está de parabéns pelo seu requerimento. Então, requerimento verbal do vereador Festo. Em votação? Perdão, do Cabreira. Em votação? Em discussão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 179 do vereador Ariel. Em discussão? Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 180/2014. Senhora Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há programado eventos para comemorar a edição de Lei de Combate à Obesidade. Sala das Sessões, 7 de abril de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 180 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 181/2014. Senhora Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se o município recebeu recursos do PAC 2 e, em caso positivo, qual é o valor recebido. Sala das Sessões, 7 de abril de 2014, vereador Carlos José Ribeiro. Requerimento 181 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 182/2014. Senhora Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe como será utilizado o prédio da antiga creche do Parque dos Pinheiros. Sala das Sessões, 7 de abril de 2014, vereador Carlos José Ribeiro. Requerimento 182 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 183/2014. Senhora Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há quanto serão iniciadas as obras de reparos nas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Sala das Sessões, 7 de abril de 2014, vereador Carlos José Ribeiro. Requerimento 183 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das moções. Moção número 7, 2014. Os vereadores que esta subscreve requerem que, após tramitação regimental, que seja apresentada moção de aplausos aos diretores da Federação Paulista de Karatê pela realização com extremo sucesso da 4ª etapa classificatória do Campeonato Paulista 2014 em Presidente Prudente, no último dia 29 de março, no Ginásio Municipal de Esporte Vatal Ishibashi, em Presidente Prudente, em parceria com a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, através da CEMEP. O evento Epígrafe reuniu quase 400 atletas da região, incluindo representantes de cidades importantes do estado como Campinas, Araçatuba, Marília, Assis, Santa Bárbara do Oeste, entre outras, compreendendo outras sim inúmeros projetos sociais vinculados ao poder público e que visam o aperfeiçoamento técnico e moral de crianças e jovens. Neste contexto social, devemos enaltecer a presente administração da Federação Paulista de Karatê, que tem incentivado e incrementado projetos sociais em todo o estado, especialmente em nossa região, onde várias cidades receberam investimento em suporte para treinamento. Requerem ainda
que seja entregue moção de aplausos aos atletas de Álvares Machado, o iniciante Vitor Lucas Iatuca, de 10 anos, que em sua primeira participação no Campeonato Paulista conquistou medalha de ouro em sua categoria, e atleta Gisele de Oliveira Caim, medalha de bronze na categoria sênior, classificando-se para os finais a serem realizadas no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no mês de junho de 2014. Requer-se outro sim que seja dado conhecimento da presente homenagem ao Imo Senhor José Carlos Gomes de Oliveira, presidente da Federação Paulista de Karatê, o Imo Senhor Delegado Regional da entidade, ao excelentíssimo Senhor Milton Carlos de Melo Tupã, prefeito de Presidente Prudente, e a excelentíssima Senhora Maria Cristina Borges Madeiral Neto, secretária municipal de esporte de Presidente Prudente. Vereadores: Festo, Carlos da Pissaria, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Moção de aplausos 7/2014 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não se levantaram. Aprovado por unanimidade. Moção 8 de 2014. Moção de repúdio, dirigida à FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, devido ao atendimento deficiente aos clientes e usuários que sofrem com filas enormes nos bancos de Álvares Machado, enquanto são cobradas taxas abusivas e seus lucros são astronômicos. Considerando que em 2013 o lucro somado de 4 bancos brasileiros foi maior que o PIB de 83 países, na soma foi considerado o lucro do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. O Banco do Brasil teve um lucro líquido de 15 bilhões e 75 milhões, o Itaú de 15 bilhões e 600 bilhões líquidos. O Bradesco teve um lucro líquido de 12 bilhões e o Santander Brasil teve um lucro de 5 bilhões e 740 milhões. Fonte do portal G1 Brasil, de 13/2/2014. Considerando que desde 2009, quando o Banco Central baixou normas para padronizar as tarifas bancárias, a receita dessas já custeia as despesas dos bancos com administração e funcionários. E a partir de então, conforme dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o pacote dos principais serviços passou a custar até 124% a mais e as receitas com as tarifas subiram em média 30% acima da inflação. Considerando que o Bacen propicia aos bancos cobrar taxas elevadas e excessivas por serviços bancários, em grande parte processado pelos próprios clientes, dados à automação desse serviço. Considerando que os 3 primeiros bancos mais rentáveis das Américas são do Brasil, conforme consultoria economática, e de acordo com a consultoria, somente 19 bancos de capital aberto têm ativos totais a superior 100 bilhões na América Latina e Estados Unidos, e entre eles há 4 bancos brasileiros: Banco do Brasil, Itaú, Unibanco, Bradesco e Santander. Considerando que os bancos comerciais foram campeões em reclamações nos PROCONs em 2013, das 2 milhões e 400 milhões de queixas registradas nos órgãos de defesa do consumidor, 632 mil foram por conta de problemas nesse serviço, juntamente com a telefonia. Considerando que as queixas contra serviços bancários aumentaram 76% em 2013, no ano passado foram 27 mil reclamações, 75 por dia, fonte Jornal Hoje. Considerando que a satisfação dos clientes com os bancos no Brasil é baixa, conforme consultoria da AJD Power, realizada a pesquisa em 5 países, o Brasil teve o pior resultado. Média do setor foi de 679 pontos. O estudo médio, por meio de 6 fatores, a satisfação dos clientes em relação às suas experiências com os bancos, incluindo atividades da conta, informações da conta, oferta de produtos, instalações físicas, taxas, resolução de problemas. Considerando que desde 1990 para cá a categoria bancária foi reduzida de 732 mil para cerca de 500 mil trabalhadores de ESE, mesmo crescendo nos últimos 10 anos, o emprego no setor bancário é de 70% do total há 2 décadas. Isso tudo sob o argumento de automatização do setor, porém esquece de considerar o imenso acréscimo de clientes nos bancos, proporcionando pela chamada bancarização, ocorrida desde o governo Lula,
Todos esses dados são recentes e retratam uma constante na atividade bancária, ou seja, lucro maior ao ano após anos, e destaque anual no ranking de reclamações nos órgãos específicos, PROCONs, IDEC, Banco Central. Considerando que o Banco Central do Brasil, em sua resolução número 3.694, artigo 3, estabelece que é vedada a instituição referidas no artigo 1 recusar ou dificultar aos clientes e usuários de seus produtos e serviços o acesso aos seus canais de atendimento convencionais, inclusive guichês de caixa, mesmo na hipótese de oferecer atendimento alternativo ou eletrônico. Dito isso, torna-se inexplicável a rotina vivida pela população das cidades que, diante da necessidade de utilização desse serviço, sabe de antemão que suportará transtorno, demora excessiva, relativa, ineficaz e principalmente descaso para com seu problema. Resumindo em 2 palavras, tudo isso, longa espera e filas. Os bancos contam com a tolerância da população que muitas vezes se constrange ou tem mais tempo para reclamar, e também com a complacência dos PROCONs e do Poder Judiciário que relutam ou têm dificuldade de aplicar sanções e multas efetivas que levariam à mudança de postura do dirigente das instituições para tornar nenhuma medida para melhor atendimento. Em caso mais recente vivido pelo advogado Dr. Júlio César Ferreira, no último dia 31 de março de 2014, relata que esteve numa agência bancária para efetuar o desconto de um cheque e que foi atendido após 55 minutos de espera nas filas. Por isso, faz-se necessário a reclamação à FEBRABAN. Não é possível que não haja solução por parte do banco para melhor atendimento aos clientes e usuários que sofrem com filas enormes enquanto são cobradas taxas abusivas e seus lucros são astronômicos. Requeira mesmo, ouvido do plenário, nos termos regimentais, seja consignada na ata dos trabalhos da presente sessão, moção de repúdio dirigida à FEBRABAN. Depois eu completo certinho. Moção de repúdio, número 8, 2014, em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das indicações. Indicação número 60. Considerando a reivindicação dos moradores do Jardim São Francisco quanto à necessidade de melhor sinalizar o bairro, visando maior conforto e segurança no trânsito local, indica ao senhor prefeito que determine providências ao setor competente, visando estabelecer mão única na entrada do bairro, via a Rua dos Mineiros até a Rua dos Lagoanos, com saída também com mão única através da Avenida dos Paulistas. Vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Francis Policati, Carlos Cabreira e Nelson do Roque. Indicação número 61. Considerando a necessidade de se melhorar os mecanismos de escoamento de águas pluviais nas vias do Jardim São Francisco, indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando desenvolver estudos que visem a implantação de canaletas nas confluências das ruas do Jardim São Francisco. Vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Francis Policati, Carlos Cabreira e Nelson do Roque. Indicação número 62. Considerando que o trecho da Avenida da Amizade entre a rotatória de acesso ao Jardim São Francisco e o dispositivo de acesso à cidade de Alfredo Marcondes e Santo Expedito não conta com acostamento adequado, pondo em risco o trânsito de pedestres e veículos. Indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente no sentido de melhorar as condições do acostamento no referido trecho, assim como implantar acostamento onde ainda não existe, tendo em vista que a falta tem colocado em risco a vida dos transeuntes que por vezes são obrigados a transitarem na pista de rolamento. Vereadores Chiquinho do PT, Francis Policati, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Indicação 63. Considerando a reivindicação de usuários da pista de caminhada localizada ao lado da Avenida da Amizade, indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando realizar a limpeza nas laterais da citada pista de caminhada. Vereadores Pedrinho do Coral, Francis Policati, Carlos Cabreira, Nelson do Roque, Chiquinho do PT. Indicação 64.
Considerando que o prédio onde funciona a creche do Jardim Bela Vista necessita de uma melhor manutenção no aspecto geral, de reforma e melhorias, indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando realizar uma melhor conservação do prédio, bem como projetar uma reforma ampla e melhorias. Vereadores Francis Policati, Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Nelson do Roque, Carlos Cabreira, Francis Policati. Indicação 65. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando gerar economia de água e de recursos do erário público, a instalação de torneiras econômicas nas repartições públicas municipais. Vereador Festo Silvério. Indicação 66. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, estudos visando a implantação de obstáculo na rua Vicente Dias Garcia, proximidades do Colégio Aquarela, ângulo Unidade 2, Jardim Horizonte. A vereadora Ariel Pontes. Indicação 67. Considerando a relevância atual das questões pertinentes à segurança pública, indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente imediatas providências no sentido de desenvolver estudos objetivando a colocação de câmaras de monitoramento nas proximidades e dentro das escolas e unidades de saúde do Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros. Vereador Carlos da Pizzaria. Indicação 68. Considerando a reivindicação dos moradores das ruas Tobias Barreto, proximidades do número 98, Gonçalves Ledo, proximidades do número 254, quanto à necessidade de implantação de obstáculo, indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente imediatas providências no sentido de viabilizar tal melhoria, respeitadas as normas técnicas vigentes. Vereador Carlos da Pizzaria. Indicação 69. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente imediatas providências no sentido de desenvolver estudos objetivando a implantação de faixa amarela para estacionamento de viaturas na rua Machado de Assis, proximidades do número 559. Vereador Carlos da Pizzaria. Indicação 70. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente imediatas providências no sentido de desenvolver estudos objetivando a implantação dos dispositivos de acessibilidade em todos os pontos de ônibus do Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros. Vereador Carlos da Pizzaria. Indicação 71. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente imediatas providências no sentido de desenvolver estudos objetivando a implantação de faixa amarela de frente à Igreja Católica na rua Clóvis Bevilacqua. Vereador Carlos da Pizzaria. Palavra dos vereadores no expediente. Não há vereadores inscritos. Passaremos agora para a ordem do dia. Projeto de Lei 13 de 2014. Projeto de Lei 13/2014. Projeto de Lei, artigo 1. O valor do Vale Alimentação, implantado pela Lei Municipal número 2608 de 2009, de 25 de junho de 2009, aos servidores do Executivo Municipal, passa a ser de R$ 270 mensal, a partir do mês de abril do corrente ano. Artigo 2. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 4. Revogam-se as disposições em contrário. Parecer jurídico. Ressalta mais que não veio também... Parecer jurídico. De autoria do Executivo Municipal, o presente projeto de lei tem o escopo de reajustar o valor do Vale Alimentação dos servidores do Poder Executivo Municipal. A proposta em estudo se nos afigura revestida de condição e legalidade no que concerne a competência e quanto à iniciativa que é privativa da Câmara com a sanção do projeto municipal, sendo os dispositivos relacionados à pertencente à Lei Orgânica de Álvares Machado. A matéria é de natureza legislativa em fase de somente através de lei,
poder-se instituir reajuste dos valores atribuídos ao Vale Alimentação dos servidores públicos do Executivo Municipal, e presente esta na proposta do quesito juridicidade. Ressalta mais que não veio também acompanhado o presente projeto de lei o demonstrativo de compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos, metas constantes da LO, indicando comprometimento percentual para o presente exercício financeiro, assegurando esse se encontra em conformidade com o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Além da Comissão de Justiça e Redação, deve ser ouvida a Comissão de Finanças, Orçamento de Assuntos do Trabalho, artigo 27 do Regimento Interno, Dr. Júlio César Ferreira. Comissão de Justiça e Redação, parecer 17/2014. A comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, emite parecer favorável e tramitação do processo, devendo o mesmo ir a plenário para apreciação e votação do mérito. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 9/2014. A comissão emite parecer favorável ao projeto de lei em epígrafes, visto que foi comprovado nos autos a existência de recurso orçamentário para comportar as despesas com o aumento do valor do auxílio alimentação dos servidores. Projeto de Lei 13 de 2014, onde reajusta o valor de auxílio alimentação em única discussão. Em discussão? Gostaria de agradecer ao prefeito por ter atendido o pleito desta Casa de Leis. Nós nos reunimos com ele por diversas vezes, solicitando melhorias ao servidor público, aumento das categorias, reposição daquelas categorias que foram extintas na gestão do Juliano, assim como o aumento no Vale Alimentação. Essa Casa de Leis recebeu várias respostas de requerimentos, dizendo que o Vale Alimentação não teria aumento neste ano. Este aumento é fruto de reivindicações desta Casa, junto ao prefeito, assim também como o reajuste no salário, o reajuste inflacionário, que foi acima da inflação. A inflação foi 5,91 e foi dado 7% aos servidores públicos. Então, nós queremos agradecer ao prefeito por ter nos recebido e por ter atendido a esse pleito que beneficia mais de 780 funcionários no nosso município. Queria agradecer, em primeiro lugar, a Sua Excelência, porque para que esse TIC Alimentação está nessa altura, foi graças à sua gestão durante os 3 meses, ou 4, né? Que a Vossa Excelência subiu de uma vez, foi 100 ou 150 reais? 100 reais. 100 reais. E então, graças à Sua Excelência, que hoje esse ticket está em 270 reais. Se não, estaria hoje também na faixa de uns 170 reais. E lutamos, todos os vereadores que aqui estão, lutamos para que o prefeito subisse mais 50 reais, que fosse para 300 reais, não é? Mas ele, fazendo as contas e no impacto aí da prefeitura, ele chegou a dizer e mostrou para nós que não era possível, então tivemos que concordar nos 270 reais, foi aquilo que pudemos conseguir para nossos funcionários. A nossa vontade seria que fosse de 300 reais, mas infelizmente a prefeitura não tem essas condições, e o prefeito, o que pôde fazer, temos também que agradecer a ele, porque quase que não podia dar nenhum aumento, mas aquele jeitinho brasileiro de nós apertar ele acabou chegando nos 270 reais. Mas é fruto dos seus 100 reais que aumentou de uma só vez na sua gestão de 4 meses que a Sua Excelência lá esteve. Muito obrigado. Eu agradeço até a sua colocação, mas eu acredito que a conquista deste ano se deu devido às nossas reuniões com o prefeito. De início não haveria aumento algum no Vale Alimentação, o senhor estava junto, o Festo, o Cabreiro, todos os vereadores participaram dessas discussões. Não foi fácil, mas o prefeito entendeu a necessidade de não deixar defasar o Vale Alimentação. Se não houvesse
um aumento este ano, uma reposição, pelo menos da inflação. O que iria acontecer é o que aconteceu nos anos anteriores. Não houve a reposição e foi se desvalorizando o vale alimentação dos nossos servidores, como é desvalorizado hoje o vale alimentação estadual. Hoje, um funcionário público estadual ganha R$160 por mês. Não dá nem para comer uma coxinha todos os dias. Então, se não há uma reposição, a tendência é que esse valor fique tão defasado que ele não atenda ao seu princípio básico, que é a alimentação. Nós também, a outra conquista dessa Casa de Leis, eu gostaria de deixar isso claro, porque é uma luta dessa casa, de todos os vereadores, foi de que, em relação à inflação, à reposição salarial dos funcionários, 88 funcionários no nosso município recebiam menos de um salário mínimo. A lei federal diz que nenhum servidor pode receber menos do que o mínimo. Para isso, então, a prefeitura fazia uma adequação de salário e ela chegava no valor para que o funcionário recebesse o mínimo. Mas isso daí é humilhante para um pai de família trabalhar o mês todo e dizer, no final do mês a prefeitura teve que adequar o meu salário, me dar uma gorja para que eu recebesse pelo menos o mínimo. Isso também, na negociação que foi feita junto com os diretores, com nós vereadores, houve um entendimento e o prefeito Horácio adequou. Hoje nenhum servidor no nosso município recebe menos do que o mínimo verdadeiramente. E esses 88 tiveram esse ano um ganho real da reposição inflacionária de 7%. Porque se não houvesse essa adequação, os 7% que esses servidores receberiam, chegaria no mínimo. Eles não receberiam, então, reajuste algum, porque o mínimo eles já recebem. Então, além da reposição, junto à negociação, nós conseguimos que 88 servidores passassem a receber o mínimo e então tivesse realmente um ganho no seu salário, o aumento de R$20 no vale alimentação e a maior de todas as conquistas, que voltasse às duas classes que foi retirada na gestão anterior. Então isso eu quero parabenizar a todos os vereadores e agradecer uma vez mais ao prefeito que atendeu a solicitação dessa Casa de Leis e entendeu que servidor público precisa ser bem tratado. Em votação. Aprovado em única discussão. Projeto de Lei 14/2014. Projeto de Lei autoriza a abertura de crédito especial à Diretoria Municipal de Obras e Serviços Municipais para aquisição de 3 conjuntos de exercício físico para a terceira idade. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$50 mil, destinado a atender as seguintes despesas no orçamento vigente: Poder Executivo, Diretoria Municipal de Obras e Serviço, Urbanismo, Serviços Públicos, Gerenciamento de Parques e Jardins, Investimento em Parques e Jardins, Equipamentos e Material Permanente. 1. Recursos próprios, R$50 mil. Artigo 2. Para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, será utilizado o superávit de exercícios anteriores no valor de R$50 mil. Artigo 3. Fica o Poder Público Municipal autorizado a proceder às adequações necessárias no PPA, Plano Plurianual, e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Parecer de Comissão de Justiça e Redação. Parecer 18/2014. A comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, emite parecer favorável à tramitação do processo, devendo o mesmo ir a plenário para apreciação e votação do mérito. Parecer de Comissão em Finanças e Orçamento. Parecer 10/2014. Parecer. A comissão emite parecer favorável ao projeto de lei em epígrafe, visto que foi comprovado nos autos a existência de um recurso orçamentário para comportar a abertura de novo programa não previsto no orçamento vigente. Projeto de Lei 14 de 2014, sobre abertura de crédito adicional de R$50 mil em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado em única discussão.
Projeto de Lei número 15/2014. O projeto de lei estabelece valor de contraprestação ao estagiário do Executivo Municipal e das outras providências. Artigo 1. Fica estabelecido o valor mensal de contraprestação aos estagiários do Executivo Municipal no valor de R$ 600. Parágrafo único. O valor mensal da contraprestação de serviço dos estagiários do Executivo Municipal passa a vigorar a partir do mês de competência de março de 2014. Artigo 2. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, parecer 19. A comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, emite parecer favorável à tramitação do processo, devendo o mesmo ir a plenário para apreciação e votação do mérito. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 11/2014. A comissão emite parecer favorável ao projeto de lei em epígrafe, visto que foi comprovado nos autos a existência de recurso orçamentário para suportar o aporte da despesa. Projeto de Lei 15/2014 em discussão. Também gostaria de agradecer ao prefeito Horácio por ter atendido esse pedido. Essa matéria foi fruto de vários requerimentos, tanto do vereador Festo, quanto do vereador Cabreira, do próprio vereador Nelson, o Ariel, o vereador Chiquinho. Vários vereadores fizeram requerimentos solicitando que fosse aumentado o valor. O estagiário hoje da prefeitura recebe R$ 400. Ele não consegue pagar nem sequer a faculdade dele, para trabalhar 6 horas diárias. Também foi algo colocado várias vezes em discussão com o prefeito, e ele entendeu a necessidade e enviou o projeto de lei para essa casa. Parabenizo novamente a todos os vereadores pela luta que tem sido travada, e principalmente aí ao prefeito Horácio, por estar entendendo os pedidos desta Casa de Leis. Em única discussão. Em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 8/2014 dispõe sobre reajuste ao auxílio alimentação dos servidores do Poder Legislativo. Artigo 1. O auxílio alimentação dos servidores do Poder Legislativo fica reajustado a partir de 1º de março de 2014 em R$ 100, passando a vigorar com o valor de R$ 350. Artigo 2. As despesas decorrentes com a execução da presente lei ocorrerão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mesa da Câmara Municipal, 18 de fevereiro de 2014. Projeto de Lei 8 de 2014, em única discussão, onde reajusto o auxílio alimentação dos servidores do Poder Legislativo de R$ 250 para R$ 350. Em discussão. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presidente dessa casa, aos secretários e depois aos vereadores, é lógico, de ter entendido de que R$ 100 não pesava em nada para que a Câmara Municipal desse aos nossos funcionários esse aumento no ticket de alimentação. Então, foi um pedido meu, certo? E de todos nós, né? E a sua presidência, a nossa presidente, entendeu e, graças a Deus, deu os R$ 100, da qual os funcionários da prefeitura não foram beneficiados dessa maneira, porque são legislaturas diferentes, a nossa é a nossa, deles é deles. Então, quero agradecer de coração e que vamos continuar sempre assim, pensando em nós e pensando mais ainda nos funcionários. Então, dessa vez, os nossos funcionários foram muito mais contemplados. E se Deus quiser, vamos ver se para o ano que vem
a gente faz com que também o prefeito aumente uns R$100 também para cada funcionário da prefeitura. Então, presidente, muito obrigado, de coração, muito obrigado. E eu quero parabenizá-lo, foi realmente uma solicitação do senhor para que aumentassem R$100, e é importante que as pessoas entendam que o servidor precisa ser valorizado. Todo servidor valorizado, ele produz mais, ele rende mais. E quem toca a administração de um município ou de uma câmara são os servidores. O político passa, o funcionário fica. E é mais do que justo a gente remunerar bem esses servidores para que eles possam prestar com qualidade, como eles já vêm prestando o serviço à comunidade, porque são eles que tocam a cidade. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em única discussão. Projeto de lei número 4 de 2014, autor vereador Festo, dispõe sobre denomina rotatória e estradas rurais do município. Artigo 1. Ficam denominadas as rotatórias e estradas rurais do município conforme segue. Rotatória da estrada vicinal Abílio Notário, confluência com a vicinal número 40, denominar-se a Isitoro Ide. Artigo 2. Estrada rural, vicinal número 40, trecho entre a rotatória de confluência com a vicinal Abílio Notário até a divisa com o Presidente Bernardes, denominar-se-á Benedito Francisco da Silva. Artigo 3. Estrada rural do bairro Cruzeiro, que demanda a vicinal vereador José Molina a divisa com o Presidente Bernardes, a vicinal número 178 passa a ser homenagem ao pioneiro Morishi Matsuno. Artigo 4. Estrada rural do bairro Quinta Escola, que demanda a SP 270, a divisa com o Presidente Bernardes, passa a ser homenagem ao pioneiro Senshi Hirata. Artigo 5. Estrada rural do bairro Floresta, que demanda a estrada do bairro São Geraldo, a divisa com o Presidente Bernardes, passa a ser homenagem ao pioneiro Ryotaro Yamashita. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Projeto de Lei 4 de 2014, do vereador Festo José Silvério, denominando estradas rurais, em segunda discussão. Em discussão? Em votação. Pela ordem, senhora presidente. Primeiro gostaria de agradecer a abertura que a senhora deu para o nosso companheiro de caminhada, Francisco Haru Hirata, né? Ter feito a explanação sobre esse projeto, que é uma reivindicação já antiga da nossa comunidade co-irmã, né? Que trabalhamos junto aí, a colônia japonesa. E eu vejo assim, com todas essas complementações que o Hirata colocou, bem como outras colocações que foram colocadas na sala da presidência antes de entrarmos para cá. Primeiro, a importância desse memorial, de se valorizar, né, a história, de perpetuar essas famílias, né, para que não caia no esquecimento. Daqui a alguns anos, né, nós somos mortais, nós estamos aqui de passagem, e vamos nos amadurecendo. Hoje nós conhecemos, mas futuramente ninguém sabe. Só a Deus pertence, né? Só Deus sabe o que será do futuro. Então é muito importante perpetuar o nome dessas famílias, desses pioneiros, desbravadores que tantos fizeram pelo nosso município, pela nossa região, pelo nosso país, né? E segundo, a importância de estarmos colocando hoje uma renovação até dentro do mapa do nosso município, o mapa da zona rural, porque nós mais antigos conhecemos estrada por apelido, estrada
Apelido 1, apelido 2, apelido 3, tem esse nome denominado há algum tempo. Mas com o êxodo rural, quase não temos mais moradores na zona rural. E está se voltando às chácaras. E nós temos aí projetos de ampliação da extensão do perímetro urbano. Então a importância de estarmos perpetuando e denominando para que seja marco, para que seja ponto de referência no dia de amanhã, esses nomes também, né? Que nós teremos, como a senhora disse, passar a cobrar depois que seja colocadas as placas, né? Assim já colocamos muitos nomes aí, todos os vereadores, em ruas, em trevos, em viadutos e assim por diante. Gostaria de deixar uma história aqui, bem clara. O ex-vereador Fabrício colocou o nome de uma estrada, Alfredo Santana, né? Aqui, próximo ao Agripino, descendo, depois do Pesque Pague. E, no meado do ano passado, precisava urgentemente alguém que conhecesse uma certa chácara, porque são inúmeras as chácaras hoje em nosso município, inúmeras. E precisava do bombeiro e do resgate, e ninguém se localizava. Então, visto esta placa da estrada Alfredo Santana, rapidamente, como ponto de referência ficou, né? E assim será futuramente, porque não temos praticamente mais ninguém que conheça esses nomes antigos, que até então, né, não vai se perder a origem, mas sim será homenageado o nome, né, dessas famílias que o Irata tem apresentado. Obrigado. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Mais uma vez, parabéns ao Irata por ter trazido a essa Casa de Leis essa sugestão. Parabéns ao vereador Festo, que soube montar com muita maestria o projeto de lei. Parabéns, Festo. Esse é um dos seus dons, né? E como eu disse para o Irata e para os familiares, antes de nós nos reunirmos, uma boa gestão é aquela onde a comunidade trabalha junto com os políticos. E que bom saber que há em nosso município pessoas como o senhor, como esses familiares, que se preocupam com a nossa cidade. A tendência é que Machado tenha um futuro promissor, porque há pessoas que pensam no bem comum. Parabéns, senhor Irata. Projeto de Lei número 2/2014 dispõe sobre a concessão de título de cidadão machadense ao pastor Marcos Arias Soares. Artigo 1. Fica concedido o título de cidadão machadense ao pastor Marcos Arias Soares. Artigo 2. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Decreto legislativo número 2 de 2014, do vereador Nelson do Roque, criando o título de cidadão machadense ao pastor Marcos Areia. Em discussão. Senhora Presidente Francis, secretários Pedrinho, Chiquinho, senhores vereadores, funcionários desta casa, senhor Gilmar, e a todos que aqui nos prestigiam, ouvintes da Rádio 104.9, senhores internautas da Foto Bruna, uma boa noite. Me reportando novamente ao projeto de decreto legislativo número 2/14, que trata do título de cidadão machadense ao pastor Marcos Arias. Quero aqui mais uma vez enaltecer a figura física e espiritual do pastor, representado hoje pelo seu filho Lucas Arias Soares. A biografia completa do pastor se encontra nos autos e já me pronunciei sobre ela na sessão anterior,
onde aprovamos por unanimidade em primeira discussão este projeto. Graças a todos os senhores vereadores. Mas quero dizer mais: o pastor Marcos é um exemplo de vida, um homem livre e de bons costumes. Aquele homem que se constitui num líder nato, líder espiritual de uma coletiva carente, mas de muita fé. Homens com estas qualidades devem ser enaltecidos. São homens usados por Deus. Trabalham sob os cuidados de nosso Pai. Fazem a vontade dele. Caro pastor, é com imenso prazer que apresento e aprovo tal homenagem, não só por sua brilhante biografia em favor da coletividade de Álvares Machado, mas principalmente por ser homem livre e de bons costumes, homem que faz de exemplo suas virtudes, homem guiado por Deus. Parabéns. Obrigado. Em votação. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de Lei 1 de 2014, 5 de 2014 e 11 de 2014 foram retirados a pedido dos autores. Não havendo mais matéria do dia, passaremos para a explicação pessoal. Inscrito o vereador Chiquinho, do PT. Boa noite, senhora presidente, segundo secretário, demais pares, assembleia, aos telespectadores da TV Foto Bruna. Primeiro de tudo, eu gostaria de fazer um agradecimento à deputada estadual do PT, Beth Saão, onde ela disponibilizou para o nosso município R$60 mil, onde estará sendo aplicado na compra de 2 veículos pelo município para a saúde nossa, para melhorar o atendimento aos nossos munícipes. Um agradecimento do fundo do coração à deputada estadual Beth Saão. Ela é de Catanduva, se não me falha a memória. Esteve aqui com o prefeito e com a gente, conversando esses dias atrás, e liberou esses R$60 mil que já está para chegar e adquirir esses 2 novos veículos para a saúde. Eu gostaria de fazer um breve relato, bem rapidinho, sobre a moção de repúdio, porque nós estamos encaminhando para a FEBRABAN, onde também a Câmara de Presidente Prudente também já encaminhou, esclarecer algumas coisas rapidinho que estão acontecendo nas agências bancárias do estado de São Paulo, do país, praticamente. Onde aqui no relato a gente até coloca onde havia 732 mil bancários há alguns anos atrás, hoje temos em torno de 500 mil bancários. Eu já sou bancário há 24 anos, comecei no Banco Noroeste, no Banco Mercantil de Desconto, depois passei para o Noroeste, e o Santander adquiriu o Noroeste, estou lá até hoje. O que está acontecendo nas agências bancárias? Hoje você chega para fazer o pagamento do seu título, ou da sua água, do seu telefone, da sua Kaiowá, e os bancos estão se querendo a recusar o recebimento, alegando que só é em débito automático, que para fazer a abertura da conta você tem que colocar a conta em débito, você tem que fazer um seguro, você tem que fazer um título de capitalização. Isso nada procede. O cliente bancário, ele pode ser atendido aonde bem entender, que nem tem algumas agências bancárias, principalmente o Presidente Prudente, Machado nem tanto, mas quando você chega na agência bancária, tem 1 ou 2 funcionários ali. Isso não é culpa do funcionário. O funcionário não tem culpa, isso vem orientação lá de cima para que seja tomada essa atitude. O funcionário pergunte para você o que você precisa fazer no banco e tenta te levar para o autoatendimento, para você pagar seu título ali na máquina, você fazer o seu depósito.
E também instrui você a ir a uma casa lotérica para pagar sua luz, pagar sua água, dizendo que não recebe, que é só em débito em conta, mais ou menos assim. Isso não procede, isso não é uma realidade. A gente, como cliente, podemos pagar sim os nossos títulos, não tem quantidade, que os bancos também agora estão querendo colocar quantidade de título para você pagar. Você só pode pagar 4 títulos, acima de 4 você não pode pagar. Isso não existe. Eles estão ali para receber o que tiver que receber. Só não paga, só não se recebe alguma coisa nos bancos se não houver o convênio. Aí sim, tem alguns bancos que não recebem IPTU de outra cidade, do carro Renavan, que é do Paraná, muitas vezes paga só no Banco Brasil e no Banco Santander, no Bradesco não se paga. Isso pode acontecer, mas a maioria, 99% dos impostos, todas as agências bancárias recebem e recebe sem questionamento. E você pode pagar aonde bem entender, ou no guichê do caixa, no autoatendimento, aonde você preferir. Então, tem um banco já imprudente onde coloca na senha, atendimento para até 2 autenticações, menos depósito. Isso não existe. Eu faço o depósito aonde eu bem entender. Se eu quiser fazer no caixa, eu faço no caixa. Se eu quiser fazer no autoatendimento, faço no autoatendimento. E devido aos grandes lucros do banco, cada vez mais os bancos estão diminuindo os funcionários e aumentando seus lucros. Por que eles estão diminuindo os funcionários? Exatamente porque hoje eles não querem mais o funcionário para atender ao cliente no guichê do caixa. Eles querem a gente para vender o produto do banco. Então, para eles é confortável que você não vá na agência para usar o caixa, e sim para a gente tentar colocar algum produto, alguma coisa. Então, reivindica seu direito. Se você quiser usar o caixa do banco para fazer seu depósito, fazer seus pagamentos, eles estão ali, são obrigados a te atender. Então, por isso que eu fiz essa moção de repúdio, para um encaminhamento para a FEBRABAN e alguns órgãos mais dos bancos, para a gente tentar resolver essa situação dos bancos, onde melhore o atendimento que nem era há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, o atendimento personalizado e não automático. Era somente isso. Obrigado. Escrito também o vereador Carlos José Ribeiro. Boa noite a todos para a mesa, a plateia aqui presente aqui, o Foto Bruno e a Rádio Vida também. Quero parabenizar primeiro o deputado Mário Bragato pelo esforço que está fazendo para nós aí e para toda a nossa região, para os Machado aqui também, né? Principalmente para mim, que eu estou muito pegando no pé dele aí, né? Festa da risada, né? Sobre o que eu protocolei agora, nós estive em São Paulo lá, junto com os vereadores que acompanharam lá, Fran, Pedrinho, Chiquinho, o Cabreira aqui também. Eu protocolei lá 200 mil lá em um pedido lá para a escola Franco Montoro. Estou meio contente esperando que vim, né? E agora mais 140 agora para ter de uma praça pública lá no Pinheiro, lá na CDHU também. Então, a expectativa é boa de vir, né? Com o esforço que ele tem do Mário Bragato, espero que isso aconteça também, que lá precisa muito no bairro lá, né? Não só lá no bairro, como o Machado inteiro, né? Mas como faz assim, só eu de lá pedindo, né? Então, daqui os demais estão pedindo bem aí, né? E eu queria fazer uma comparação aqui meia rápida, aqui, o tempo para todos falar aí também, sobre a sinalização do Parque dos Pinheiros. Principalmente nas ruas de Machado de Assis, Grove Benvilacqua e Francisco Lisboa. Porque mês passado teve 3 acidentes lá já. A sorte que não foi muito grave, mas está meio complicado. E a sinalização, não tem sinalização lá. Nem faixa no chão escrito, nem placa, páreo. Então, eu acho que o prefeito está trabalhando bem lá, mas tem umas coisas que eu acho que eu não estou pedindo muito. Seriam umas coisas
simples e rápido de fazer, que parece que agora acabou a comissão de trânsito aqui também, né? Parece que desativou também, então a expectativa não está muito boa para isso daí. E lá já está se passando quase 10 mil habitantes, cada dia crescendo mais. Então eu queria que ponhar aqui na mesa aqui em prática, para pedir mais também para os nossos vereadores aqui também, pedir um pouco mais para lá, para o Parque dos Pinheiros também, que eu estou vendo aí que tem uns que pediu no começo quando eu pedi, agora está meio assim, não precisa ficar com vergonha do Pinheiro não, que vai ter bastante voto lá, então eu quero todo mundo pedindo para lá, porque é um excesso. Quem for lá a parte de cedo e da manhã, não é mais uma vila, não tem mais 1000 pessoas, tem praticamente 1000 está saindo de circulação de manhã cedo e chegando à tarde. Então isso é coisa bem rápida que tem de ser prevista isso aí para a sinalização lá no Parque dos Pinheiros. Os demais acho que esperar para acontecer. Então eu quero deixar bem claro aqui agora que meu muito obrigado ao prefeito também que está lá conseguindo arrumar todas as estradas lá agora, que até o final da semana, se Deus quiser, acaba, porque não estava deixando até os carros lá em cima que não tinha condições de descer. Então eu acho que final de semana deve estar entregando toda essa área. Então espero que através disso também continue a sinalização que é bem precária lá e nós precisamos muito. Muito obrigado. Inscrito também o vereador Pedrinho do Coral. Está sendo rápido hoje. Senhora Presidente, primeiro secretário Chiquim, senhores vereadores, a Assembleia presente, internautas TV Foto Bruna, senhores ouvintes da Rádio FM, boa noite a todos e a todas. Senhora Presidente, quero fazer algumas colocações sobre os requerimentos de hoje e as indicações. O requerimento número 170, sobre uma galeria de drenagem de água pluviais que fica ali na passagem da rua Ócio Luiz com o cruzamento da rua Venceslau Braz, aquele ali é um pedido muito antigo, ali na Chácara Recreio e Cobral. É um pedido muito antigo porque há muita dificuldade para a passagem dos seus veículos ali. Então a gente esteve com o senhor prefeito lá a semana passada, fazendo uma vistoria lá, uma limpeza pública, né? Todos nós juntos aí, senhora Chiquinho, alguns vereadores. Então a gente está aguardando que insira essa passagem, essa linha de tubo lá também, para minimizar a situação dos moradores de lá. O requerimento também 171, do projeto do recapeamento da rua Tomás Canto, na Vila Fernandes, também é um pedido de uma demanda ali do povo ali daquela rua, que já vem pedindo, reclamando há muito tempo. O senhor prefeito também inserir na sua agenda o projeto lá, né, se há projeto para recapeamento daquela rua também. O requerimento 172, também se há projeto de implantação de galeria de águas pluviais, ali na rua Jasmim Batista, no bairro Antônio Piccioni, ali um ponto muito crítico também, não existe galeria, então a gente precisa ver com o senhor prefeito também executar projeto e depois a gente corre atrás dos recursos, porque ali é uma situação muito grave, passa prefeito, sai prefeito, inclusive o senhor Hélio do Barbante mora ali desce um volume de água muito grande, então precisa inserir galeria, senão aquela rua vai ficar afunilada, os bloquetes se afundando todo, cheio de buraco, cheio de problema, os carros passam ali, bate tudo, então também a gente pede para o senhor prefeito fazer o projeto, né, junto com o setor de obra, que o resto depois a gente corre atrás com os deputados, né, com o governo. O requerimento também, número 173, o ateamento da rua ali, está necessitando também de um lançamento de levantamento da rua ali, da rua Amazônia, porque o seu morador que mora ali está com dificuldade de sair com o seu veículo ali quando chove, com a lagoa ali, atrás da oficina do TT. Então é um pedido antigo, a senhora na época, a senhora estava com o prefeito Terino, parece que andou jogando um pouco de material, mas não resolveu o problema. Então a gente está aguardando também para inserir ali um lançamento de volume de terra para altear aquela rua ali também, para minimizar a situação dos moradores. A indicação 60 também, ali inclusive o vereador Chiquinho fez essa colocação, nós estamos com dificuldade sobre a comissão de trânsito, né, que não é que está desativada, não deu continuidade.
ficou parada no final do ano, e esse ano ainda não tivemos nem a reunião sobre a comissão de trânsito, porque sem a reunião da comissão de trânsito não tem condições de a gente desenvolver os trabalhos sobre a sinalização, que nem o Carlos da Pistaria fez a colocação aí. A gente está aguardando para continuar a comissão de trânsito, para a gente agilizar a sinalização da cidade, que é uma necessidade muito grande também. Então, a indicação 60 ali, o Chiquinho fez uma colocação sobre a colocação de placa ali, na entrada do jardim, do bairro ali, São Francisco, está com um problema muito grave ali, muito crítico. Tem o salão de evento ali, que é do salão ali de eventos Terraço, onde principalmente quase todo final de semana tem eventos ali, então ali está correndo um risco muito grave de qualquer hora um carro se confrontar de frente e acontecer um acidente ali. Então a sugestão que o Chiquinho colocou também é quem vai entrar para o bairro São Francisco, ali pela rua dos Mineiros, vai até a Rua dos Alagoanos. Então ele faz o contorno em volta da Rua dos Alagoanos e sai pela outra rua, que é a entrada pela Avenida dos Paulistas, e faz o contorno ali pela Rua dos Alagoanos e saindo também pela Rua dos Mineiros. Quer dizer que entra pelo bairro pela uma entrada, pelo lado direito, e sai pela outra Rua dos Mineiros. Aí não vai ter mais problema nenhum, vai selecionar o problema ali. Inclusive para estacionamento dos carros, onde tem os eventos ali, os casamentos, aniversário. Então quer dizer que vai facilitar muito. Também sobre a indicação 62, sobre ali na rotatória do Jardim São Francisco, saída para Alfredo Marcondes, para alargar também a pista da faixa de domínio, porque os pedestres, as pessoas com bicicleta estão andando na beira da rodovia, na beira da avenida ali da Arthur Buigues, né? Está correndo também o risco de acontecer qualquer hora um atropelamento também, ali tem que alargar também. Pedimos para ser agilizada essa parte. A indicação também das vias de passeio de pedestre ali, também da rua Arthur Buigues, Estrada da Amizade, também está correndo o risco de acidente, né, porque tem muito mato nas laterais da avenida, está esse ano também de uma limpeza, né. A indicação 64, nós tivemos essa semana lá na creche do Jardim Bela Vista, e a gente esteve olhando lá, verificando, ali está faltando uma reforma e uma melhoria na creche. Então, tem vários itens ali que tem que ser melhorado. Iluminação, reforma, forro, são várias coisas. Então, o setor de obra, acho que ficou de ir até lá e fazer um levantamento. Inclusive, estão fazendo levantamento também nos parquinhos, né? E, para finalizar também, eu quero também agradecer a equipe de obra, o senhor prefeito, pela limpeza que fizeram lá na área de lazer do Jardim São José, lá na Praça Antônio Gatti Cadete. Agradeço a equipe pela limpeza que fizeram lá. E o senhor prefeito nos comprometeu que vai reformar todos os parquinhos. O parquinho central, que a gente já tem pedido, está todo danificado, a tela, os balanços, todos os equipamentos. Inclusive do Jardim São José também, ele disse que vai reformar. E estou aguardando também os tampa-buraco na pista de caminhada, porque as pessoas idosas só me veem ali na rua todo dia me cobram. Não vai tampar os buracos da pista de caminhada, está necessitando. Inclusive o campinho de areia também está totalmente afunilado. Quando chove vira uma lagoa. O senhor prefeito também, junto com o Vicente Ponte, nos comprometeu que vai lançar areia lá, para agilizar, aterrar aquela parte ali, né? Até que a gente também aguarda sobre o projeto que eu fiz ali da ampliação e reforma da área lazer. Estou aguardando a emenda do deputado Reinaldo Augusto. Ele não nos enviou até no momento, porque ele enviou esse ano R$150 mil, junto com aquele projeto que a senhora criou junto com nós, do Recap do Jardim das Rosas. Então ele falou, você aguarda que no próximo ano você me cobra, que a gente vai mandar uma emenda lá para você fazer a sua reforma e ampliação de lá também, né? Então eu quero agradecer muito o setor de obra, o senhor prefeito, pela atenção que tem nos dado lá. A gente tem ido lá todo dia. A gente agradece muito de coração e estamos aqui unidos para trabalhar para o bem comum do nosso município. Isso é nosso desejo, nosso coração. É para trabalhar pelo povo, não é para nós, é o povo que necessita. O meu muito obrigado, boa noite a todos. Inscrito também o vereador Cabreira. Dispensa. Gostaria de parabenizar a Comissão de Esporte Municipal
de maneira especial ao vereador Chiquinho, pelo êxito no torneio sênior que está acontecendo no nosso município. É o primeiro torneio, pelo menos que eu tenho consciência, que está sendo realizado na sexta-feira à noite e que terá premiação em dinheiro para o primeiro colocado. Então, quero parabenizá-lo, o torneio tem sido um sucesso. Quem tem ido às sextas-feiras no campo municipal tem visto a família aí. Nos domingos ainda não tive a oportunidade de ir, mas também já estou sabendo que as famílias têm ido aos domingos assistir os jogos. Então, quero parabenizá-lo, assim como eu tenho acompanhado a luta deste vereador junto com a Comissão Municipal de Esporte, de maneira especial também um agradecimento ao Cleito, por todas as melhorias que já aconteceram no campo municipal. A iluminação que foi toda adequada, foi toda trocada. Quem esteve sexta-feira percebeu a diferença da iluminação. O alambrado que foi colocado, antes era um alambrado quebrado, tinha partes que nem alambrado tinha, hoje já está alambrado. A recuperação do campo. Então fica aí o elogio, os parabéns à Comissão Municipal de Esporte, de maneira especial ao vereador Chiquinho, que tem levantado e tem lutado muito, e sou testemunha disso, por essa bandeira do esporte no nosso município. E assim como também parabenizar você, Pedrinho, pelas lutas em todos os bairros. Você não é vereador de bairro, você é um vereador de cidade, de sítio. Parabenizo você. A gente tem acompanhado aí todas as suas dificuldades, as suas lutas, a sua família que tem te cobrado, principalmente a sua ausência, mas quem entra para o poder público passa a não ser mais dono de si, né? E a família também acaba perdendo o seu esposo, a sua esposa, porque nós nos tornamos públicos, nos tornamos de uma cidade só. Então, parabéns, principalmente por toda a renúncia que eu tenho visto, que você tem feito, e por toda a sua luta e por essa bondade que tem no seu coração. Parabéns a você, parabéns ao Chiquinho e aos vereadores que têm se empenhado, cada qual na sua área de atuação. Não havendo mais inscritos, comunico que a próxima sessão será no dia 14 de abril. Agradeço a participação de todos, iratas, aos familiares dos homenageados, sejam bem-vindos. Essa casa é a extensão da casa de vocês e a presença de vocês nos alegrará muito, tenham certeza. A vocês que nos acompanharam através da TV Foto Bruno, obrigado por deixarmos levar para a sua casa um pouco da política de Álvares Machado. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.